Geralmente, quando vem uma nova tecnologia assim, ele vem para mudar o mundo para melhor. Ele vai trazer muito mais facilidade e ele vai trazer muito mais ofertas de empregos interessantes, dinâmicos, que pagam mais. E, geralmente, os trabalhos que eles vêm substituir são aqueles que já são extremamente maçantes. Imagina um soldado que ele tira aqui do ombro, por exemplo, um dronezinho, tá? E o dronezinho fica calculando exatamente a distância, tipo, de 2 metros à frente e um pouco acima do soldado, mesmo que ele esteja correndo. E o que o drone está visualizando fica aparecendo aqui num óculosinho para ele. Olha quantas vidas de soldados vão ser salvas, porque o drone vai chegar na esquina, por exemplo, bem antes do soldado. E o soldado já vai ver se tem alguma emboscada, se tem alguém na rua do lado, alguma coisa assim. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao UnineCast. Eu sou André Coelho, estou aqui com a minha esposa Gabi Zaleski. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é o episódio número 31 e hoje nós vamos falar sobre um assunto de interesse global. Certeza. Não, esse assunto é incrível e a gente trouxe um especialista aqui pela segunda vez no UnineCast, que é o melhor cara para estar falando isso aqui, né? Sim. Como a inteligência artificial e cloud estão redefinindo o nosso mundo. Show. Vamos apresentar? Você Bora. apresenta ele? Claro, vamos lá. Então, aqui pela segunda vez, Alexandre Gonçalves, mais conhecido como Lex, pela segunda vez no UnineCast, ele que nasceu em São José, Santa Catarina, é casado, tem uma filha, ele é polímata digital autodidata, um gênio autista com hiperfoco em tecnologia. Atualmente, ele atua como engenheiro de software de inteligência artificial e aprendizado de máquina, o machine learning. Lex, querido amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Opa, é um prazer de novo estar aqui com vocês. Valeu, Lex, mais uma Cara, vez, que cara, massa. brigadão. E trazendo agora aqui o primeiro, ele contou um pouco da história dele, né? Sim. E agora vai trazer esse assunto que é incrível, que eu tô aqui ansioso para ouvir o que ele tem para falar. E como é que foi a experiência de participar do primeiro episódio? Foi incrível, foi algo que eu nunca tinha vivenciado, assim. Eu acho que eu estava mais nervoso, acho que hoje eu vou conseguir falar Eu de senti uma hoje você maneira mais leve um pouco também. mais relaxada. Mas Mas vocês foram demais, muito acolhedores, muito bacana, assim, me senti muito à vontade. obrigada. E foi bem legal depois ter visto com tudo editado, foi bem bacana. E agora tem os cortes que estão saindo. Então que estão aí, Lex, já se prepara que tem bastante visualização já. Ai, cara, a gente tá curtindo muito fazer isso aqui, sabe? A gente estava conversando nos bastidores antes, né? A gente acaba se dedicando a esse projeto no finalzinho, com a energia do dia, né? Trabalho o dia todo, ainda vem. Mas é muito legal, é muito gostoso. E a gente tá vendo, assim, que tá levando informação para as pessoas e tá tendo retorno, começando o retorno, assim, sabe? O canal crescendo, o pessoal. Olha, isso é muito legal. E lembrando aqui, o primeiro episódio do Lex foi o número 24. Aí, show de bola. Vamos lá, pessoal. Lex, posso fazer a primeira pergunta aqui? Manda ver. Show, tá preparado para hoje? Porque hoje, meu Deus, cara, esse assunto, eu gostaria, assim, que a gente levasse, eu sei que a gente vai falar de termos técnicos, é importante, mas vamos lembrar de falar para as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, entender, né, realmente esse universo, né? Porque a gente vai falar de inteligência artificial, agora as pessoas estão começando a ter contato com a inteligência artificial, mas não é de hoje, né? A gente sabe que quem já está no ramo da tecnologia já está falando de cloud há muito tempo, né? Explica pra gente, assim, ó, o que é a inteligência artificial e o que são as clouds, por favor. Ok. Então, a inteligência artificial, ela é um programa. Isso é uma coisa importante
já para o pessoal ficar um pouco mais relaxado. Acho que o pessoal assistiu muito filme do Exterminador do Futuro. Aham. E é normal, né? Tem uma frase muito conhecida que diz que qualquer tecnologia avançada demais, ela não se distingue da magia. Uhum. Então, a pessoa, nossa, fica impressionada com aquilo e não imagina que, nossa, o que é um ser humano virtual, isso vai me substituir, a Skynet vai acabar com o mundo. Calma, a inteligência artificial é um programa de computador, ok? Só que ele tem um propósito, ele é montado de uma forma diferente e ele serve para solucionar problemas diferentes. Então, é isso. Assim como uma pessoa, eu fui explicando de uma maneira mais simples possível, antigamente as pessoas não usavam programas de computador na internet. Não sei se vocês chegaram a pegar essa fase. Antigamente a internet era para site só um site mesmo, né? E programa era aquele que você instalava na sua máquina, CD, sei lá, disquete, essas coisas. isso, botava o CD, botava o disquete, ou tinha que comprar virtual, fazer o download, né? Era um programa que fazia alguma coisa específica. E aí a gente teve um processo de evolução para que esses programas ficassem dentro de um site. E aí a gente começou a ter os sistemas web, o desenvolvimento web, e hoje a gente tem um mercado inteiro disso, né? Você vai lá, compra na Amazon, você não precisa baixar um programa da Amazon na sua máquina, né? Você vai lá, utiliza dessa maneira. E então existe um mercado, não excluiu o outro mercado. A gente começou a ter TV, não deixou de existir o rádio. Assim como existe o rádio, mas não deixou de existir o jornal. Então, e assim, agora quando surge uma necessidade que precisa desenvolver algum tipo de sistema e vai surgir uma empresa nova, eles já olham o problema que eles querem resolver e eles falam, com esse problema aqui a gente resolve criando um programa que a pessoa vai rodar na máquina dela ou a gente cria um sistema na internet que as pessoas vão acessar. E às vezes vai ser melhor uma coisa, às vezes vai ser melhor a outra. Certo? Entrando para esse grupo, assim como vamos colocar no jornal, no rádio, na TV, ou vamos botar na internet, surge a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai servir, ela também vai ter os seus prós e contras, e algumas coisas não vão fazer sentido usar uma inteligência artificial. Apesar de estar no hype, hoje o pessoal quer colocar a inteligência artificial em tudo agora, né? Mas algumas coisas fazem muito sentido e, inclusive, não dá de outra maneira. Só com inteligência artificial. Outras coisas não faz sentido. Outras coisas vai ser mais barato e vai ficar pronto mais rápido, tudo, se fizer da maneira tradicional, ir lá criar um sistema, uma aplicação web, né? Mas a inteligência artificial é um grande guarda-chuva e dentro dela tem outras áreas menores. Existe a machine learning, que é o aprendizado de máquina, existe a visão computacional, que é fazer uma máquina ver parecido com como um ser humano vê. E isso tem toda uma indústria só para isso, hoje em dia. E são novos mercados que estão crescendo. Existem outros, né? Como o NLP, interpretação de linguagem natural, que é o que o ChatGPT usa para parecer que a gente está falando com outro ser humano. Então, existem, dentro desse grande guarda-chuva que é a inteligência artificial, existem pequenos guarda-chuvas ali dentro. E cada um veio para resolver um tipo específico de problema, né? E sobre a cloud é o seguinte, a cloud, indo de novo do programa que foi instalado numa máquina para um sistema web, eles pensaram assim, a gente pode criar um computador que está aqui, que as pessoas vão acessar esse computador e que esse computador vai ser o responsável por processar o programa. Para as pessoas não terem o trabalho de instalar nas suas próprias máquinas,
né? E algumas máquinas não vão ter tanto recurso, não vai rodar tão bem quanto a gente gostaria como empresa. Então, aqui a gente tem um controle, inclusive questão de segurança, pirataria, essas coisas assim, a gente tem como proteger melhor a nossa propriedade intelectual. Então, ou seja, o que é um servidor? É um computador em outro lugar. Ou seja, tem um computador que tem as informações do site. Quando você coloca o endereço lá em cima, você está batendo na porta daquele servidor e falando, opa, cheguei, é aqui? É. Aí ele te dá o site e ele carrega no seu navegador, certo? E aí eles pensaram, por que a gente não pode ir ainda mais longe? E aí surgiu a computação na nuvem. Como que isso foi ir mais longe? Teve o ir mais longe para a visão da empresa e a visão da pessoa, nós no dia a dia. A visão da empresa é o seguinte, antes éramos só programadores, mas a empresa cresceu muito e agora o nosso servidor virou um andar inteiro num prédio que, se faltar luz nesse prédio, a empresa inteira fica fora do ar e a gente tem um baita prejuízo. A gente precisa não só de programadores, mas agora a gente precisa de profissionais de sysadmin, né? Administradores de sistema, pessoas que entendem de hardware ali, de backup, de várias outras coisas. Então, por que a gente não separa e transforma em dois serviços separados? E aí começou a surgir empresa que cria toda essa infraestrutura e ela só fornece a um valor mensal. E aí surgiu as fazendas de servidores. A pessoa vai lá, compra um galpão enorme e cria vários servidores, mas aquilo não é para ela mesma. Ela está criando servidores no qual a pessoa pode ter acesso àquele servidor, pagar um valor mensal para usar aquele servidor, e a empresa que é a dona do parque de servidor, ela que vai se preocupar em manter aquilo girando, sempre funcionando, sempre com backup. Agora, a preocupação da startup é realmente, não, vamos criar um negócio disruptivo, vamos pensar em solucionar o problema do cliente. E aí criou esse universo de oferecer essa infraestrutura, né, como um serviço. E para nós, usuários, antes a gente, o que acontecia? Tinha lá aqueles filmes que a gente revelava de foto, e aí depois foi para foto digital, só que não tinha onde enfiar as fotos digital, colocava no computador, o computador queimava, perdia 2 anos de foto da família. E vamos começar a colocar num HD, alguma coisa. Aí dava também algum problema no HD. Porque a pessoa não tem todo o conhecimento de backup, de colocar em mais de um disco e tudo mais. E aí que foi uma febre quando começou a surgir os drives. O Dropbox, o Google Drive. Tudo isso não é nada mais, nada menos que você e 2 empresas, digamos assim. Então, tem você... Tem a empresa que criou o serviço, que é um sistema na internet e que agora também tem aplicativos que você instala, né, no celular, no computador, onde você armazena os seus dados num servidor que está lá num parque de servidores, às vezes até de uma outra empresa que está fornecendo isso. Então, eles criaram essa camada. Aí você paga a mensalidade para ter acesso a essa nuvem, a empresa que desenvolveu todo esse sistema, ela paga as contas dela, ela tem o lucro dela, e ela consegue pagar quem também está criando toda essa infraestrutura, né? Isso foi mudando muito o nosso mundo, e a gente começou a ter computadores cada vez mais fininhos, porque, com exceção de quem vai jogar um jogo, hoje tu consegue rodar quase tudo tendo um navegador. Né? Você consegue acessar quase tudo tendo um navegador. E no futuro as pessoas não vão precisar mais ter um computador pesado e largo nem para jogar videogame. Porque agora você vai poder utilizar recursos de hardware como o GPU, que é responsável por processar jogos, à distância, de maneira remota. Porque isso surge com 2 tecnologias, mas aí isso explica mais para frente. Só respondendo então a sua pergunta. Então, a inteligência artificial é um programa de computador que ele tenta simular o comportamento humano. E a cloud é um outro computador em outro lugar. Mas que você pode usar ele como se ele andar com ele para qualquer lugar, como se ele estivesse com você, né?
E é seguro para o usuário final? Eu tô pensando assim, eu, pessoa física, talvez as empresas tenham uma forma de segurança maior, né? O tipo de empresa. Mas a gente, como pessoa física, usando esses mais conhecidos como o Dropbox ou Google Drive, é seguro? Porque às vezes eu fico pensando, eu tô colocando lá as minhas informações, as minhas fotos, por exemplo, das minhas fotos de família, e, e não tem como perder isso? Ah, tá. Então, segurança, ele varia, né? Questão da segurança dos dados, É, questão, assim, da sua Ah, de privacidade e acesso. tal, Ah, e a entendi. segurança no sentido de Perda. se pode perder, né? Com certeza. Mas as empresas, existe a chance sempre de um dado se perder, né? Mas as empresas que são grandes e são bem estruturadas para isso, elas fazem um trabalho enorme para que não exista essa perda de dados. Existe uma coisa chamada RAID zero. RAID zero é assim: você tem um servidor, você tem lá um HD de 1 tera, e aí é lá que estão os seus programas, seus arquivos. Só que nessa mesma máquina tem um outro HD de 1 tera que o único trabalho da vida dele é ficar sincronizando com o primeiro. Então, o que o primeiro mudou, o de baixo replica. Então, ou seja, se queimar aquele HD, o Ainda outro já tem um está backup. de backup. E aí depois eles começaram a ampliar isso ainda mais e fazer esse tipo de RAID zero em parques diferentes. Então, imagina que tem uma fazenda de servidor nos Estados Unidos, mas tem uma outra lá no Canadá e tem uma outra que está no meio do oceano, num navio em movimento. E para você perder os seus dados, teria que destruir nesses 3 locais geograficamente afastados e tal, onde um fica fazendo o backup do outro, ali um fica sincronizando com o outro, sabe? Para garantir que o seu dado não será perdido, ele vai ser gravado em mais de um local, e às vezes até em mais de um formato de mídia. aham. Meu, isso é muito Pô, interessante. o governo tem muito disso, tá? O governo, por exemplo, eles têm uma coisa eu digo o governo americano mesmo. Aham. Eles têm os HDs deles lá, onde eles fazem as coisas, mas eles têm, às vezes, uma coisa que está ainda em disquete, Uhum. daqueles grandão, justamente porque é uma tecnologia que pouca gente atualmente vai ter conhecimento para ir lá, invadir ou fazer qualquer coisa. E, às vezes, eles têm isso ainda em microfilme dentro de uma montanha que eles deixaram oca, porque se tiver uma guerra nuclear, eles ainda têm um acervo de dados salvo lá. Então, tá vendo? Então, eles foram replicando esses dados de várias maneiras, assim. É super interessante, esse é todo um universo à parte, assim, Então, que você vale a sabe pena que, estudar. cara, o americano, eles têm assim você fala assim, altamente tecnológicos, são, mas por quando se trata de segurança, eles são meio old school, assim. Eles mantêm certas coisas antigas que funcionam muito bem por questão de segurança, em algumas situações. Faz sentido. O sistema bancário, todo mundo mete o pau no sistema bancário americano, que é uma porcaria, por exemplo. O Brasil sempre fala mal do sistema bancário americano, né? Só que é um sistema bancário muito mais seguro do que o do brasileiro. Exatamente. Tudo bem, ele é mais lento, sim, ainda usa cheque, sim, Muito. e só que ele é muito mais seguro. Porque o americano, ele não arrisca como o brasileiro arrisca, né? A cultura é Sim, diferente, né? É muito diferente. Ele arrisca de um jeito diferente. E o brasileiro arrisca sem olhar, né? O americano arrisca olhando com certeza. Não é nenhum um arriscar. E então exatamente. é, E é, é- essa cultura deveria estar em mais locais no mundo, e, inclusive não só em nível governamental, mas em nível empresarial. uhum. Se uma coisa que não quebrou não precisa ser consertada. Pelo menos eu penso dessa maneira. Uau. Então, não é verdade? Então, às vezes a Boa. pessoa quer tanto inovar, não, porque isso aqui está muito antigo. Está muito antigo não é um critério para que aquilo mude, sabe? Gostei. Para ficar obsoleto. Gostei da frase. Existe comandos no Linux que foram criados lá no projeto GNU há não sei quantos zilhões de anos atrás e o pessoal está usando até hoje, está funcionando, não mexe, tipo, Aí, tá tá vendo? joia, tipo, não tem nenhum bug para consertar, deixa assim. O pessoal que é profissional em atirar com armas curtas, Uhum.
e participa daquelas competições IPSC, que eu até gostaria de participar, acho interessante, mas aqui ia sair muito caro o preço por munição. Pode ver que existe um consenso entre eles de que a Colt 1911, calibre .45, é o ícone, assim. Virou a arma standard do mercado desse IPSC. E é uma arma minha, nossa, super, super antiga. Só que é uma das melhores armas. É uma que dá menos problema, confiável, anatomia boa, dá para fazer várias modificações. Então, e aí você começa a perceber esse padrão em vários lugares. A Lenovo, ela pegou os ThinkPads que eram da IBM e por muito tempo ela praticamente não modificou. Ela foi atualizando ali a capacidade de processamento, mas assim, em questão do chassi, da estética, de como eles eram montados e tudo, eles mantiveram iguais. E adivinha, isso virou quase um culto dentro de alguns grupos mais assim, dentro dessa área de tecnologia. O pessoal fala, não, o ThinkPad é o melhor e tal, e não tem máquina melhor. E não precisa modificar. Aí, o que acontece? Eles quiseram começar a pegar mercado de outros computadores, e hoje a Lenovo começou a fazer um ThinkPad cada vez mais parecido com um MacBook. Mais fino, usando alumínio, que arranha fácil. Enquanto o ThinkPad antigo, tudo bem, tinha aquela aparência preta, fosca, antiquada, só que vai olhar lá a certificação dele, ele tem 12 certificações de nível militar. Eles já usaram até na estação espacial, lá na NASA. Assim, o negócio não dá problema. É super confiável. Então, e aí, por eles terem começado a querer inovar e tal, eles, na verdade, abandonaram a fatia de mercado de clientes fiéis que agora estão começando a ir para outros lugares. Começou a surgir outras empresas menores que estão pegando essa fatia. Tem a System 36, tem a Framework, que agora são laptops assim, completamente customizáveis, sabe? Você não precisa comprar mais um novo laptop se você compra um Framework. Você quer trocar a placa-mãe inteira por uma de última geração, você abre e troca. Ele foi feito para ser completamente desmontado e montado com as mãos ali, bem fácil. Mas por que a gente falou isso? Tá. Então é isso. Se está funcionando, segue a vida. Segue a vida. Isso é muito massa. Eu aprendi isso aqui, aprendi muita coisa bacana aqui também, dessa questão. Muito. Tem muita coisa da cultura americana, a forma de pensar que eu aprendi aqui e admiro. Não é à toa, muita coisa não é à toa mesmo, porque os caras são primeiro mundo e são diferenciados em muita coisa. É verdade. Enquanto aqui no Brasil o homem está pagando a pessoa está pagando um carro super mal montado, quase todo de plástico, super inflacionado para poder se aparecer para o amiguinho que está usando um carro zero. O pessoal aí tá devagarinho restaurando um Dodge Challenger na garagem, Dodge Challenger modelo, sei lá, 70 e pouco, e tá ficando a coisa mais linda do mundo, único, exclusivo, sabe? E eu tenho muito dessa filosofia. Eu precisava de um computador fino que eu pudesse levar para qualquer lugar, como se fosse um celular, sabe? Que eu pudesse levar para qualquer lugar. E aí eu pensei, qual o computador mais fino que existe e que a bateria não vai acabar em 1 hora? Aí eu pensei, um MacBook Air de 2017. Foi a última versão que ainda usava o MagSafe original lá e que ainda tinha porta USB-A e tudo mais. Aí eu falei, beleza, vou usar ele. Aí eu peguei e comecei a modificar ele inteiro. Ou seja, eu peguei a parte que eu queria dele e modifiquei. Então ele roda Debian, aí eu passei fita isolante nele para ele não ter problemas com eletricidade, para eu poder pegar ele sem medo de arranhar e jogar em qualquer lugar, ó. Fiz um triângulo no lugar da maçã. Ele tá todo modificado. Customizado. Isso é uma cultura legal que tem aí e que não é muito incomum aqui, sabe? Eu tiro um negócio desse assim em algum local público, todo mundo fala, nossa, o que é isso? E é isso.
Meu, que massa! Nunca tinha visto, eu não sabia. Esse eu não Mas é outro conhecia. universo, né? A gente não sabe. Nossa. Nossa, eu quando bloqueio a minha tela, eu já fico desesperada, imagina. Não, deixa eu contar uma coisa engraçada, bem amadora, né? Eu, eu tenho eu permito que o Nicola faça algumas coisas sem que eu fique toda hora falando, não, não faz, não faz, não faz. Só que eu tô aprendendo que nem tudo eu tenho que permitir, né? Eu aprendi isso na dor. Eu tinha 2 usuários no meu computador e ele aberto, mas bloqueado o usuário, e o Nicola era um pouquinho mais bebezinho, ele começou a brincar e bater na tecla, assim. Até com a mão cheia, assim, né? Batendo, batendo, batendo. Aí quando eu fui usar, o meu administrador tinha sumido. Eu falei para o André, eu falei: "Amor, meu usuário administrador sumiu, Eu falei, minhas fotos, meus arquivos". "Não, mas você não tem isso guardado em nuvem?" Eu falei assim: "Olha, alguma coisa eu tenho, mas eu sempre tenho um trabalho ou outro, né, na mesa ali e tal". Eu falei: "Ele sumiu". "Não, não pode, ele não, está aí guardado". Eu falei: "Tá bom, tá guardado, tá, mas eu não faço ideia a primeira onde". coisa que eu falei foi essa, né? Eu falei assim, não, isso nunca pode acontecer, não tem como acontecer isso. Lex, eu precisava de você aqui para me Aconteceu. ajudar. Cara, eu não acho, eu não consegui abrir de jeito nenhum para Ó, então, o rapaz já tá mostrando que tem não, talento pra coisa, ó. eu Sei. falei para o André, eu falei: Deu uns tapinha lá, sumiu. "Sumiu". Eu perdi, eu falei para o André: "Eu desisto, eu não vou mexer mais Não, nisso". comprou Eu outro. comprei outro computador. Comprou outro Mac. É sério. Tem tem uma piada que é assim, que é um desses quadrinhos, assim, igual É. como tem em jornais e tal, que a pessoa falou: "Ah, querida, você mudou a senha aqui do computador?" Ela: "Ah, sim." Comprei outro. Aí daí assim: "Ah, qual é a senha então?" E ela tá nos fundos, assim, só tem um balãozinho dela falando, né? E ela disse: "Ah, é a data do nosso primeiro encontro." Nossa! Aí aparece o computador sendo jogado pela janela, assim, tipo, ele preferiu destruir do que perguntar para ela Errar a qual que era data. a data. Vamos Adorei. comprar outro, vai. Ai, mas olha, eu sei que é amador, mas eu não descobri, eu não consegui. Mas claro, não foi só por esse motivo, né, o computador precisava de um upgrade, já não estava mais rodando o que eu precisava. Mas, a ideia de saber mexer, de poder customizar é incrível, porque mas É, isso também é conhecimento, né, e é um dom dele, não é só conhecimento, né. Não, mas qualquer um pode fazer isso. Não dá. Isso é uma Eu fazer pode, isso? claro que sim. Ó, pense que Legal. tem tudo uma. que nós usamos, a gente passa uma mensagem para a gente mesmo e para o mundo. E então, eu acho que isso devia voltar para o Tipo, vamos computador. lá. Tipo, é muito fácil tu escolher uma roupa que fecha com a sua maneira de pensar, com quem é você e tudo mais, o tipo de coisa que você faz. Uhum. Mas aí você vai lá pelo computador e é todo mundo igual, uma coisa assim tabelada, todo mundo com a mesma barra da mesma cor embaixo e, e aí não representa quem que a pessoa é. E aí a pessoa, no máximo, vai lá colocar uns stickers lá, uns adesivos e pronto. Dá para ir muito mais longe do que isso, sabe? Mas com conhecimento, Faz né, sentido, vamos hein? claro que faz, total, entendi. Mas, tipo, mas não precisa necessariamente, tipo, precisa ter um conhecimento, mas ele não precisa ser um conhecimento técnico, sabe? Assim como, por exemplo, a pessoa pode ir lá usar um Linux, se a pessoa usar um Gentoo, um Arch Linux, um QoS, ter que configurar tudo ali e tal. Existem alguns outros que qualquer um mesmo consegue usar. Por exemplo, o Linux Mint, ele é a cara do Windows. Ele tem a barrinha, ele tem uma lojinha para você baixar os aplicativos, nem precisa usar o terminal praticamente. Então, assim, a pessoa tem como se expressar ali, tem como mudar as cores das coisas com muito mais liberdade, mudar a aparência, deixar com a cara dela. E ela não precisa ser um super experiente técnico naquilo, sabe? Mas fomentar isso é uma coisa interessante. Tipo, a minha filha agora, ela tá super empenhada fazendo vários trabalhos, porque ela quer comprar um headset para ela poder escutar as coisas que ela quer. Só que ela quer um headset ou com orelha de coelho ou com um negocinho de unicórnio.
Uhum. Ou seja, então ela quer com uma estética específica. Então eu vou ter que ir lá, ver com ela, pesquisar, ver qual é o preço, para ela ter uma meta como atingir, né? Que massa. Isso é interessante. Por isso que hoje a gente tem uma geração que não sabe usar o computador, porque eles perderam isso, né? Sim. A maneira de personalizar é usar um filtro no Instagram, em vez de modificar a máquina ou aprender enquanto se diverte com aquilo, com a tecnologia, né? É verdade, entendi. Que massa. É o ponto de vista... Isso exatamente foi um ponto de vista humanizado, né? Porque exatamente. você vive aquela experiência ali. Uma ideia que eu tenho, que eu espero, graças a Deus, que eu consiga chegar lá. Que quando chegar ao ponto de estar aí, num país do primeiro mundo e tudo, e já tiver num patamar financeiro legal, eu quero desenvolver uma organização, assim, que não seja com fins lucrativos, mas com o foco de trazer isso, de trazer esse contato com a tecnologia de uma maneira gratuita, assim, ou praticamente gratuita, mas que principalmente assim, para crianças, para jovens, e que tem ali profissionais que consigam lidar com pessoas que também têm algum tipo de deficiência e tal, para que aquela pessoa também possa ser incluída. E ela percebeu o quão divertido é todo esse universo, né, que ela está inserida. Muito legal isso, cara. E assim... Vamos falar mais sobre isso. Vai tirar até aquela... Eu não sei a palavra certa que usar, mas para mim, o computador, a parte informática, assim, sempre foi uma coisa tão difícil. Até hoje, eu ainda me pego, às vezes, pegando papel e caneta. Preciso fazer uma anotação rápida, eu falo, meu Deus, por que eu não uso um bloco de notas? Por que eu não uso um aplicativo? Por que eu não uso... É porque você usou pouco profissionalmente o computador, né? Eu demorei muitos anos para usar por exemplo, a gente sabe a história do Lex, né? Desde muito cedo, praticamente, você nasceu junto com o computador, né, Lex? E eu não, eu fui ter acesso ao computador, nossa, meu mesmo, eu já era adolescente para adulta, mas dos meus primos, eu acho que eu já tinha uns 13, 14 anos, imagina. Deixa eu lembrar. Vou fazer 49 esse ano, 50 ano que vem. Eu fui mexer com o computador a primeira vez. Vai se entregar aí. Vou me entregar. Eu fui usar um computador pela primeira vez, eu tinha exatamente 20 anos. Então, pra gente é muito mais difícil. É verdade. Então, e precisa ter espaço para isso. Então, independente da idade, porque dá para aprender. Dá para aprender. Eu brinco com a minha esposa que eu encontrei ela no meio do mato. Daí, quando ela faz alguma coisa nova no computador, aí eu falo, olha só quem te viu lá no passado, cheio de bicho do pé. Eu ainda falo assim. E hoje ela tá fera. Eu fiquei super impressionado que ela tinha, algum tempo atrás, ela por uma razão lá, ela estava precisando ter 2 Firefox no mesmo computador. Ou seja, ter 2 versões diferentes de Firefox, onde ela ia provavelmente organizar coisas diferentes, eu não sei. E ela falou, depois tu pode ver isso para mim, mas eu estava ocupado. E aí, quando eu fiquei livre e retornei, ela tinha instalado. E ela tem uma coragem de ir pesquisar, achou um tutorial lá e alguns comandos tinham que ser até no terminal. Ela foi, fez e estava toda orgulhosa de si lá na hora. Eu instalei e tal. E eu fiquei muito orgulhoso dela, porque ela também ela morou mais tempo assim no interior e ela sempre teve muita afinidade com papel. Eu acho que até hoje ela ainda tem afinidade com papel, porque ela mesmo tendo um laptop, usando bastante, a agenda dela é um bullet journal. Ou seja, é de papel. É uma agendinha de papel lá que ela listra as coisas lá, faz todo um trabalho de personalização. Mas ela evoluiu muito, assim, no computador. Hoje ela edita, por exemplo, a minha filha tem um canal no YouTube, ela tá bem no início ainda, tá? Mas as edições, a minha esposa que fez, e ela usa o Kdenlive,
que é um programa de código aberto no Linux, que roda no Linux. Então, Quer assim, nossa, divulgar o mas é uma canal? coisa. Quer divulgar o canal já? Eu acho que é The Area Show, ou Area Show só. Tá. Aí depois se você quiser passar pra gente, aí a gente edita e coloca aqui. Tá bom, Tá? legal. E você sabe que você falou sobre essa entidade, né, que você tem vontade de criar, sem fins lucrativos, para os mais jovens, né, para fazer essa integração, digamos assim. E eu fiquei pensando aqui na outra extremidade, os mais Tipo velhos, dá eu. oportunidade, tipo eu, dá Sem dúvida. oportunidade também para aqueles que sei lá, os primeiros 50 anos de vida não foram com tecnologia, nunca viram um computador. Eu vejo isso porque, cara, eu vejo pelos meus pais, por exemplo. Meus pais, eles têm 77, 78, né? E eles têm uma sede de ver o que se passa através da tecnologia, mas não conseguem, às vezes, porque não conseguem lidar com a tecnologia. E aí, vou dar um exemplo. Por exemplo, assistir o nosso podcast pelo YouTube no celular. E falei para minha mãe e tal, mostrei para ela como é que faz. E eles têm dificuldade de conseguir entender, de usar o touch, né? E tem que ter paciência para ensinar. Se você começar ou não ter paciência, ou ficar nervoso, aí que eles não vão assimilar nada. E eu tenho paciência de explicar. Mas Uso para inteligência artificial. Imagina um assistente aham, virtual que o idoso pudesse conversar como fosse uma Alexa ou aham, algo assim, e que a pessoa fala, olha, eu tô... E aí a IA vai manter o mesmo grau de paciência ali, o mesmo tom de voz, não importa se a pessoa vai perguntar uma ou 100 100 vezes, vezes. e vai dizer, olha, eu não estou entendendo aqui, onde é que eu aperto? Tem esse botão, e aí o assistente Legal. virtual vai ajudando. Tá aí uma boa Bom, aplicação da tecnologia, adorei. Uma né? excelente Adorei. aplicação, porque vai ser ali, não é um outro ser humano que está com um mais jovem, digamos assim, que não sabe explicar, não tem paciência para nada, né? Que normalmente os mais jovens têm menos, né? E É aí a porque é mais máquina. fácil, né? A gente faz as coisas mais rápidas, já Não, aprendeu. mas eu vejo, hoje, por exemplo, minha mãe comentando que ela assistiu um episódio, né? Não, ela recebeu um episódio no telefone dela. Ah, eu recebi aqui que chegou um episódio novo. Aí eu falei, mas e aí, mãe? Conseguiu assistir? Clicou? Conseguiu assistir? Consegui sim. Até teu pai tá assistindo. Meu pai tem 78 e ele não estava assistindo antes, agora ele começou a assistir. Então eu vejo assim, eles têm a mesma sede que os jovens têm por novidade, por conhecimento, por adquirir um conhecimento. Só que Isso. a restrição no uso da tecnologia para eles faz com que eles não participem disso. Isso é triste. Então, cara, poder dar essa Oportunidade. oportunidade de participar junto com todos Sem dúvida. do que a tecnologia pode oferecer, de você ter ali na palma da tua mão, no seu celular, ah, o programa de TV que você quiser, né? O programa de YouTube ou de o que seja. Eu Cara, acho até que a idade não deveria ser uma questão, sabe? exato. Eu acho que tem mais a ver com o desejo e com a humildade. Uhum. Porque, independente da idade, é igual quando a gente às vezes cria aqueles estereótipos de rico é orgulhoso, né? Como se a gente nunca tivesse visto um pobre orgulhoso e nunca tivesse É, visto um rico humilde, né? é. Ou talvez até a proporção seja invertida. Divertido. Né? Então, tem muito mais a ver com isso. Tem a ver com o desejo, porque vai ser impossível, por mais quantidade de critérios que a pessoa tenha, de recursos, ajudar não, ensinar alguém que não quer aprender. Isso.
né? Agora, se a pessoa quer aprender, sempre vai ter um como. Para a pessoa saber que tem que aprender aquilo, ela também precisa admitir que não sabe. E para algumas pessoas isso é um grande desafio. Isso. Então, aí entra a segunda etapa. E isso vai independente de qualquer idade. Eu conversei não muito tempo atrás com um jovem que, que queria aprender sobre programação, e aí eu falei, você precisa então começar com alguma linguagem, qualquer linguagem, para você pegar a base. Né? Ele falou assim, eu recomendo alguma coisa que, para iniciar, que a sintaxe seja mais simples, alguma coisa como Python. Ele, mas Python eu já sei. Eu falei, sério, você sabe? Tipo, pela minha cara, assim, ele já desarmou, né? Daí eu falei assim, tá, você sabe então você já consegue pegar uma vaga nisso. Você já montou alguma coisa? Você sabe que, tipo, 70% das inteligências artificiais, sei lá, que surgiram ultimamente, elas foram escritas em Python? Você consegue escrever uma? Vamos para uma coisa bem mais simples. Vai aqui no quadro e faz a ligação de dois arrays aqui, faz uma concatenação do mesmo array. Você consegue fazer? É um código simples que várias pessoas, sabe? Porque às vezes a pessoa vai lá, aprende a fazer realmente assim um olá mundo, assim, um feijão com arroz, e a pessoa já chega dizendo, não, isso eu já sei e tal. E é isso por isso que eu falei a questão da humildade. Aí eu preferi alguém com 50 anos a mais nas costas, mas que tivesse disposto falar, não, isso aqui eu não sei. É aí que a gente abre a linha para o aprendizado, né? De verdade. Vocês vão ficar surpresos. A minha avó, ela tem 80 anos e ela estava usando o computador para algo que tem a ver com árvore genealógica. Só que ela usava o computador na TV, o monitor era a TV da sala. E aí ela tinha dificuldade, né, com o mouse, onde é que eu vou botar o mouse, porque eu não tenho uma mesa e tal. E aí eu ensinei para ela como que ela consegue navegar pela internet, clicar nas coisas só usando o teclado. Nossa! E não é que ela aprendeu? Que legal. Ela aprendeu, ela fez. Então, assim, não tem limite. 80 anos. Oi, é difícil, Ela hein? queria Mexer só com aprender. o teclado. Não é fácil. 80 anos, ela não tinha o hábito de usar o computador, não trabalhava usando computador nem nada. Na verdade, ela cuidou do meu avô por 50 anos, só em casa, dona de casa, até ele falecer. E olha só, em alguns dias ela estava lá mexendo no computador e só usando o teclado para clicar nas coisas e tava, eu até falava, cuidado, vó, daqui a pouco vão chutar a porta aqui, o Tá Pentágono hackeando, não cuide. hackeando, hackeando. E será que esse dom é genético? Que é hereditário. Muito massa. Legal. Ô, Lex, e voltando um pouquinho aqui, eu tinha uma pergunta que a gente acabou entrando nesse assunto, que são outras utilizações da inteligência artificial, né? Mas, por exemplo, a minha segunda pergunta é: como a inteligência artificial está sendo utilizada para melhorar a eficiência e a previsão em diversas áreas, como cuidados da saúde, finanças e transporte? Acho que isso pega um pouquinho desse veio que a gente está falando, né? A inteligência artificial, ela vai gerar uma revolução no mundo. Mas a gente precisa entender que é uma coisa gradual, né? Para não sair todo mundo apavorado do vídeo. É uma coisa gradual e tende a ser para o bem. Assim como foi, claro, tudo pode ter um mau uso, né? Depende do uso, né? Claro. Exato, a internet é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? É difícil responder, né? Com certeza. Ela é uma excelente ferramenta, seja lá para o que for fazer. E a mesma coisa no caso da inteligência artificial. Ela está ajudando já demais, ela já tem várias vertentes na parte da saúde. Ela já consegue, por exemplo,
ajudar um médico num processo de diagnosticar alguma coisa, de às vezes perceber um padrão que ele não teria percebido. Então, ou seja, serve como uma ferramenta para potencializar a capacidade do médico, certo? E para, às vezes, perceber coisas que não seriam facilmente percebidas num exame. Às vezes era um nódulo ali, uma manchinha, uma coisa que, às vezes, batendo o olho ali, botando contra a luz, não ia perceber. E ali, com a inteligência artificial, eles já estão aprimorando bastante isso daí. Na parte de transporte, pode falar. Não, só um adendozinho aqui. Eu lembrei que há uns, sei lá, alguns anos atrás, eu assisti um programa acho que era Discovery, falando sobre o Watson, que ele justamente estava sendo usado para isso. A capacidade de poder analisar doenças em tempo, assim, Pela que nenhum velocidade que humano busca a conseguiria, informação, óbvio, né? né? Que nenhuma equipe, a mais disciplinar, a mais hábil poderia fazer de seres humanos, conseguiria, e a inteligência artificial faria muito rápido. Isso há muitos anos atrás já. Antes desse boom quando só se falava de Watson, ainda estava tentando explicar o que era o Watson. Nem falava o nome inteligência artificial. Sim, a IBM é uma pioneira nesse setor. Antes mesmo de existir o Watson, de se chamarem, né, de Watson e tudo, elas já estavam trabalhando com inteligência artificial. Existiram outros projetos, inclusive existia aquele Big Blue, que foi um computador que eles fizeram para desafiar grandes mestres do xadrez. Sim. E aí, ali começou os primeiros movimentos. E aí depois, sim, surgiu o Watson, e o Watson só vem melhorando cada vez mais, né? Então é uma coisa que eles sabem que é importante, já vinham investindo há algum tempo. Lá para 2019, quando eu trabalhei na IBM, foi nessa parte também, envolvendo o Watson e a parte de interpretação de linguagem natural. E depois que teve esse boom de IA generativa e tudo mais, eu soube que a IBM, junto com outras grandes empresas, criaram meio que um acordo assim, entre elas, bilionário, onde elas vão cooperar entre si para avançar ainda mais rápido nesse quesito do desenvolvimento das inteligências artificiais. Olha. O negócio vai crescer. Daqui a pouco vai ser uma coisa extremamente normal ter inteligência artificial. E aí vai existir as questões éticas, as questões legais, vai existir todo um processo de regulamentação, vai existir maus casos de uso, como tudo na vida. O mercado vai se adaptando, né? Exato, mas eu acho que é importante lembrar, até para não ser muito, para não parecer muito repetitivo com isso, mas para deixar as pessoas bem tranquilas, que a maldade está no ser humano. É verdade. Né? Então, assim, uma arma de fogo você pode usar para proteger a sua família ou para assaltar um banco ou para assassinar alguém. Né? Então, assim, ela por si só não é boa nem ruim. Pelo menos eu não vejo dessa maneira. E limitar e fazer com que ninguém tenha acesso a algo como isso seria admitir que o ser humano não amadurece. Que ela não pode tomar as próprias decisões com relação à própria segurança ou algo nesse sentido. E isso ou seja, precisa que o Estado tome conta como neném e diga o que pode, o que não pode. E a mesma questão trazendo para a tecnologia. Vai existir mau uso da IA, pode apostar. Mas a gente tem que criar mecanismos para isso. Assim como existe mau uso da internet, existe mau uso do computador, existe mau uso de um lápis, se a pessoa quiser. Né? Existe mau uso da língua. Você pode usar para difamar alguém, para inventar uma história sobre um terceiro, para queimar a imagem da pessoa, dá para fazer muita coisa.
Então, qualquer ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Bem É colocado. isso aí. Voltando ali para a pergunta da Gabi sobre como a IA pode ajudar na eficiência e na precisão, né, sobre a saúde, transporte e finanças. O que você consegue falar para a gente um pouco sobre a atuação dela na finanças ou Tá. nos transportes? Já está tendo muitas coisas interessantes. Existe a questão dos carros autônomos, né, que não daria para um sistema engessado dar conta de uma coisa tão dinâmica quanto o trânsito, né? Que pode acontecer qualquer coisa, que tem muita variação de iluminação, de quantidade de gente na rua, de qualidade da estrada. Isso. Então, é uma coisa que eles estão trabalhando para aprimorar cada vez mais e que precisa da inteligência artificial. Não tem como. Sem inteligência artificial, a gente ter algo assim. E é algo muito bom, pelo menos ao meu ver, é uma coisa muito boa. E como já falou na minha apresentação, eu tenho toda a questão do autismo, de ter algumas questões sociais que são um desafio para mim. E quando eu vou pegar um Uber e eu não fazer a menor ideia de como vai vir o carro, de se ele está bem limpo, qual é o cheiro, qual é o humor da pessoa que vai me atender, se ele vai vir normal ou vai vir botando uma música alta, ou todas essas questões que eu preciso administrar, que com um carro autônomo não vai existir isso. Verdade. Eu vou entrar tranquilo, ele vai para onde ele foi programado para ir, acabou, sabe? Então vai existir muita vantagem. Geralmente, quando vem uma nova tecnologia assim, ele vem para mudar o mundo para melhor. Ele vai trazer muito mais facilidade e ele vai trazer muito mais ofertas de empregos interessantes, dinâmicos, que pagam mais. E, geralmente, os trabalhos que eles vêm substituir são aqueles que já são extremamente maçantes. Se a pessoa está há não sei quantas décadas no mesmo emprego e percebe que o processo é muito padronizado, ela sempre faz ali as mesmas coisas do mesmo jeito, é quase certeza que esse trabalho vai deixar de existir, que a tecnologia vai substituir nos próximos 5 anos. Esse trabalho vai deixar de existir, sabe? Então, aí sim, aí vale a preocupação, né? Sendo sincero, né? Direto. Mas a maioria das pessoas que estão fazendo, porque aí tá, como é que é a realidade do mercado? Algumas profissões valem mais do que outras. O fato é que a pessoa pode ser extremamente esforçada e ser um excelente trabalhador, mas numa profissão que paga muito pouco. Isso significa que ela não vai ter uma qualidade de vida boa. Então, esses são os trabalhos que estão sendo tirados. Então, aquela pessoa que estava tendo trabalho substituído, na verdade, ela já não tinha um trabalho muito legal, né? Ela já não tinha uma condição muito bacana de vida. Sim. É isso. Ela só estava acomodada, né? Talvez até uma oportunidade para uma mudança de carreira mesmo, ou fazer uma carreira, às vezes está ali só por opção, né? Por isso, está mudando o nosso Zona de mundo conforto, realmente, né? Isso aí é muito importante. Enxergar. Inclusive, as pessoas que não são muito técnicas, elas vão poder ganhar muito dinheiro com a inteligência artificial, porque a IA pode ser o sócio técnico dela. Isso. Saber usar a ferramenta, né? Ela aprender a usar. Por exemplo, a gente ultimamente tem falado muito do ChatGPT, né? Então, saber usar essa ferramenta, só o ChatGPT por si só, ele não faz nada. Mas se a pessoa souber colocar o prompt correto, dar o comando correto, nossa, sai coisas belíssimas ali de dentro. Porque a velocidade que busca de informação, meu Deus, às vezes eu fico pensando, né, na utilização de um prompt, vem todo um texto, eu falo, gente, quanto tempo eu ia levar fazendo pesquisa, buscando, e vendo gramática e Para quem era da época de pesquisa na biblioteca, tinha que ir numa Nossa. biblioteca para fazer pesquisa. Exatamente. Na própria internet mesmo a gente leva Meu tempo. Deus do céu. Não, eu lembrei dessa questão da biblioteca quando era criança. E às vezes a pessoa, a IA vai ser uma coisa tão boa
que vai ser o sócio técnico que ela precisava para Incrível. deslanchar, para fazer dinheiro, para várias coisas. Porque ela vai poder ter esse suporte de, olha, você pode criar isso aqui para mim, e ela ficar ela ficar meio que terceirizando parte do trabalho para IA, mas ela ainda está no controle do processo criativo e do que ela realmente quer atingir e tal, e passar os feedbacks para IA do que você quer que faça. Então, a pessoa que conseguir aproveitar isso vai se dar muito bem. E a gente sabe, existem inúmeros casos de pessoas que são, apenas por ser extremamente extrovertidas ou criativas ou artísticas, elas estão conseguindo usar a tecnologia como um canal para se tornarem extremamente bem-sucedidas, né? Verdade. Seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, seja por qualquer local, existe isso. E isso traz uma coisa muito bonita que eu acredito. Às vezes o mundo tenta fazer a gente parecer que não é especial, que é todo mundo igual, parece uma fábrica de linguiça, tá saindo todo mundo igualzinho de mão dada, assim. E, na verdade, não, nós somos únicos. Cada um de nós é único. Não é só a digital, a íris do olho, é único. Nosso modelo de mundo, a forma, as lentes pelo qual a gente enxerga o mundo, como a gente interpreta ele, e a gente pode transformar isso em uma luz, em espalhar isso, sabe? Trazer o que a gente tem de único, que nunca uma IA vai poder substituir, e deixa aquela coisa mecânica que realmente era para ter sido feita por uma máquina, deixa para a máquina fazer. Perfeito. Adorei. Uau. Gravando. Lex, então resumindo ali pelo que você falou no início, a computação em nuvem está fazendo com que a inteligência artificial chegue na porta de todos e de empresas também de todos os tamanhos, né? Até pequenas empresas conseguem ter acesso agora a programas ou softwares através da inteligência artificial. Né? Exatamente. Isso é uma coisa incrível, né? Que a pessoa vai poder ter um investimento pequeno para ter algo muito grande, né? Se ela tivesse que processar toda essa inteligência artificial na própria máquina, na própria empresa, isso ia inviabilizar para os pequenos empreendedores. Uhum. E não tem como hoje ter uma inteligência artificial que você vai distribuir para várias pessoas no mundo sem ter esse serviço de nuvem. Então, é um mercado que um vai impulsionando o outro, assim, é uma coisa muito interessante. E para as empresas que, com toda razão, ficam preocupadas com relação aos dados que vão ser colocados para essa inteligência artificial, porque às vezes a gente quer que os nossos funcionários aqui dentro usem inteligência artificial para maximizar o nosso negócio, mas se esses dados vão vazar, porque estão sendo escritos ali no prompt, estão indo para uma outra empresa, sei lá, alguma coisa assim, daí não é interessante para a gente. A maioria das empresas de nuvem já pensaram nesse critério, e dá para você ter a sua própria instância, por exemplo, do ChatGPT, que só processa ali dentro da sua empresa, ou a sua própria instância de outro IA ou de outro serviço de nuvem, mas eles já estão, a Oracle também está trabalhando nisso, que é para isso, você é uma IA que é sua. Ela vai rodar ali e ela vai estar dentro de um escopo fechado que daí não vai ter, a empresa não precisa se preocupar com essa questão de vazamento de dados, né? E mesmo assim pode usufruir de uma inteligência artificial. Da ferramenta. Isso é muito interessante, porque se você vai fazer ali no teu prompt, você conta como que é toda a filosofia e o funcionamento da tua empresa, você está realmente entregando. Exato. E estava acontecendo muitos casos assim. Uhum. Às vezes não é na má intenção, né? Mas às vezes o funcionário está ali com prazo, quer resolver uma questão, ele chega ali, abre a janela, dá conta pessoal dele mesmo e fala, olha, aqui da minha empresa eu estou com tal situação, assim, preciso de alguém para me ajudar a resolver, e aí um monte de informação que acaba sendo indexada lá. Caramba! Isso é que porque o que acontece? Na ponta, né? Tem que lembrar como é que a IA, em vez de ser um sistema parado, ele é um sistema igual uma pessoa que tá, um neném que está crescendo ali, ele está aprendendo com as novas interações que ele está tendo,
Ele está aprendendo para ficar melhor na próxima versão. Ou seja, então, várias pessoas dando informações que deveriam ser privadas para ele, vai acabar virando parte do corpo dele Todo. para a próxima versão que todas as Começa a pessoas vão usar. compartilhar. Daqui a pouco começa a compartilhar, falou assim, eu fiquei sabendo que tal empresa tal coisa, isso aí pode te ajudar. E era uma informação que mês passado tinha sido dada de outro cliente. Então... Nossa, é bem delicado isso mesmo, né? Nunca tinha parado para pensar nisso. É delicado e vai longe, por isso que é uma coisa lenta mesmo, e tem que ir devagar, e conforme as coisas vão acontecendo e vão errando, o pessoal vai dando um jeito, vamos consertar aqui, agora faz assim, agora faz assado, e vai seguindo, leva um tempo mesmo para ficar bom. Isso, mas dá para ficar tranquilo e saber que a IA é uma ferramenta que veio para ficar e que o pessoal dá tempo de o pessoal ir com calma aprendendo sobre ela e ir colocando na sua vida pessoal, nos negócios, em tudo isso. Isso aí dá para ficar bem tranquilo com relação a isso aí. Legal colocar isso, porque quem tem pouco acesso, né, até fica um pouco com medo, né? Demais, eu percebi que aconteceu um hype, assim, claro, tem gente que às vezes faz vídeo para engajar ali visualização, mas a pessoa às vezes, na intenção de fazer isso, eu não sei se ela sabe ou não, mas ela acaba gerando como efeito colateral uma emoção negativa. Sim. Às vezes ela está espalhando uma informação que não é verdadeira, ela está querendo focar tanto ali no engajamento que ela não sabe o mal que está fazendo para várias outras pessoas que eles estão perdendo a noite de sono, pensando, mas nossa, o que vai ser do futuro com isso daqui e tal. Então pode ficar muito tranquilo. Inclusive, programadores caíram nessa armadilha. Alguns falando, nossa, olha, vai ter essa agora, acho que é Codex, ou tem uma outra que era Davin, uma coisa assim. Tinham duas IAs que o foco delas era escrever código. Eles pensaram, pronto, agora vai acabar com a profissão de programador e tal. Não vai. Porque, para não dizer assim, é a palavra do Lex, que é uma prova de que não vai no próprio LinkedIn dessas empresas que estão divulgando essas IAs e ver quais são as vagas que eles estão abrindo. Programador. Então, assim, por que uma empresa que já é dona de uma IA que escreve código está precisando contratar programadores? Faz todo sentido. Não é verdade? Então, ótima colocação. Porque, na verdade, ser programador ele vai muito além de escrever código. Você está tentando solucionar um problema. Você está criando algo de valor. Você está conectando serviços diferentes que estão em locais diferentes. Você está lidando com pessoas no dia a dia ali, entendendo o que o cliente quer de verdade para aquilo. Tem todo um arcabouço ali. Tem a parte não só de escrever o software, mas tem o design do software. Essa API que vai comunicar com essa daqui, mas no meio vai ter que ter um negócio de autenticação por questão de segurança. Nenhuma IA atualmente, e seguramente daqui para frente ainda tem muito chão, até ela conseguir fazer algo nesse sentido. Como é que eu sei isso? Muitas vezes a gente revive uma história porque a gente não aprende com ela, né? Igual como fala que a gente não aprende com o passado e aí acaba revivendo, né? No futuro. Lá nos primórdios surgiu a questão do UML. O UML é uma questão de você, de uma forma como se fossem uns diagramas, você descrever como é que o código está se comunicando ali dentro. É uma classe que vai se comunicar com essa outra aqui. Então você vai estar meio que desenhando como que o código funciona. E aí você faz esses diagramas do UML e aí depois do diagrama todo pronto, você vai lá e escreve o código. Ótimo, joia. E aí, assim que surgiu isso, nossa, o ML e tal, se fosse na época de hoje, ia ser assim o número 1 top paradas do YouTube, igual como está sendo da IA. E tanto é que daí começou a surgir um monte de empresa com capital, investimento, que eles começaram a prometer o quê? Então agora você só faz o diagrama
e ele faz o código para você. Não precisa mais escrever o código, então. Você só faz os diagramas do ML com base em como é que você quer que sejam os comportamentos, e ele vai criar as classes, vai fazer todo o código para você e tá tudo certo. E Nunca deu certo. Nunca Até deu hoje. Até hoje nunca fizeram um que realmente funciona 100%. Olha quantos anos fazem isso. Sei lá, o ML, nem sei quando surgiu, acho que foi nos anos 70. Então, até hoje não foi. Tanto é que eles lançaram um vídeo aí de uma dessas IAs falando, olha só que massa, ele fez o código aqui, aí ele achou esse problema, aí ele resolveu, e aí depois pessoas mais criteriosas foram olhando pedaço por pedaço do vídeo, assim, as partes editadas, e eles viram que realmente estava acontecendo, que ele só foi lá, começou a escrever um monte de código, aí quebrou, ou seja, aquele erro, não foi um erro que já existia no código, foi um erro que ele mesmo criou. Aí depois ele tentou corrigir aquele erro dele, então, tipo, ainda tem chão. Tem bastante chão, então legal. fica tranquilo. Fiquem tranquilos. Esse é o recado, né? O importante é adquirir conhecimento para entender como é que as coisas funcionam, para deixar de ter medo, né? Quando você começa a ter conhecimento, você vai ficando mais tranquilo, você vai ficando mais à vontade, né? E usufruir da parte boa, né, da tecnologia, porque tem muita coisa, muita aplicação viável, né? Exatamente. Muito. E o conhecimento é importante para a gente separar o joio do trigo ali, né? Isso. Porque sempre, aqui no Brasil tem esse ditado que eles falam, como é que é? Todo dia sai na rua um vigarista e um trouxa, e quando os dois se encontram, dá negócio. Então, às vezes a gente culpa a tecnologia nova como se ela fosse a vilã, mas na verdade o pessoal usa essa tecnologia que é boa para coisas mal intencionadas. Quando eu era jovem, teve o VoIP. O VoIP vai ser o futuro, que é a voz por IP, que a pessoa vai conseguir falar sem ter uma linha telefônica. E aí surgiram quantos marketing multinível disso e pirâmide daquilo. E, inclusive, eu perdi dinheiro com isso. E o que acontece? Estava errado? Não, estava certo. O que a gente está fazendo agora? A gente está falando sem ter uma linha telefônica. O que é você ligar para alguém usando o WhatsApp? É VoIP? É voz por IP. A tecnologia estava certa. O que eles disseram que ia ser o futuro estava correto. Agora que quem ia dominar ia ser aquele grupo de pessoas que tinha que colocar mais 3, aquilo ali não estava certo, né? Então, há poucos anos atrás, a gente teve a questão do Bitcoin. Né? E aí, hoje em dia, tem gente que vê o Bitcoin como, nossa, não, nem vou entrar nisso, porque isso aí é coisa criminosa, é golpe. Não, é uma criptomoeda, é uma coisa séria, funciona muito bem, tá? Tanto é que está sendo regulamentado em vários lugares. A própria B3 agora já regulamentou para a pessoa fazer aquilo de operações do mercado futuro, assim como tem com dólar, tem agora com Bitcoin, mercado futuro de Bitcoin. Então, assim, a tecnologia é boa, criptomoeda veio para ficar também, assim como o VoIP, daqui a pouco vai ser uma realidade, vai ser normal tu ter moeda digital, moeda não digital, mas, de novo, tem as pessoas mal intencionadas, por isso que no início eu falei que o problema estão nas pessoas. E a IA, mesmo esquema. Então, assim, pode ficar tranquilo, pensa assim, eu vou fazer agora uma faculdade de IA. Pode ficar tranquilo, focar teus próximos 4 anos para estudar IA, porque vai dar tempo. Não pense que você tem que virar um especialista em 2 meses, que dá tempo, só vai aos pouquinhos, porque o assunto é desse. Excelente. Muito bom. Lex, quais serão as habilidades mais valorizadas no futuro nessa área da tecnologia que você enxerga? Tá, eu vejo duas áreas que estão mais low level e duas áreas mais high level, né? Então, explicando esse conceito que tem dentro da área de TI, quando uma coisa é low level, baixo nível, a gente está se referindo que é uma linguagem mais hardcore, uma coisa mais perto da linguagem da máquina ali, assim. Ou seja, por exemplo, uma linguagem de programação de baixo nível, ela é mais difícil para um ser humano entender
mas geralmente ela é mais eficiente porque ela já está mais perto da linguagem da máquina, então ela é super rápida. A linguagem, uma linguagem mais fácil para o ser humano entender, ela seria uma linguagem de alto nível, mas ela está cheia de abstrações ali no meio. Então, por um lado é mais fácil, por outro você perde muito em controle, em o que você pode ou não fazer, sabe? É a diferença de você usar um programa em texto no terminal e você usar um programa que tem uma janelinha que você está apertando os botõezinhos. Se não existir um botãozinho, você não tem como acessar um recurso. No texto tem. O legal do texto é isso. Você tem, não sei se as pessoas sabem, mas você pode, por exemplo, rodar 2 programas em sequência sem nem escrever um código assim. Você pode chegar e falar assim, ó, roda esse programa aqui, e aí tu só bota uma barrinha e já bota o código do próximo programa que você quer rodar. Ou seja, pega a saída desse programa e já coloca como entrada nesse próximo. Sabe? É muito interessante a quantidade de coisas que você consegue combar. Então, dividindo nesse bloco, baixo nível e alto nível, cada um teriam 2 categorias. A de baixo nível é a categoria que eu quero trabalhar, eu estou investindo nisso. Então, por mais que a gente fale bastante de IA, o coração da IA não existe sem essas 2 coisas que eu vou falar. Isso é o piso, e aí eles vão subindo vários andares, e aí existem múltiplos serviços até chegar lá no topo onde o pessoal está usando, que é como um chat GPT da vida que já está tudo mastigado, está num site, é só usar. Mas essa base seria programação paralela, ou seja, GPU, coisas mais a ver com essa questão de alto desempenho e cloud. Ou seja, sem GPU e sem cloud não existe IA. Não existe todo um mercado que a gente vai ter, não dá para existir sem ter nuvem e sem ter uma GPU. Não dá para treinar uma inteligência artificial sem uma GPU. Ia levar muito mais tempo. Precisa. Tanto é que você for agora, por exemplo, numa página como a da NVIDIA, você vai ver a quantidade de vagas que eles estão abrindo, pagando 300, 400, 500 mil dólares por ano, porque eles estão desesperados porque falta profissional. Falta. Então, dentro da área ali de programação, a pessoa quer ir muito rápido para o mercado e ela vê qual é a coisa mais fácil de aprender. Eu vou aprender aqui como fazer um site e tal. Então, a quantidade de gente que sabe JavaScript é enorme. É um mercado grande? mas também tem muito profissional nessa área. E agora, a quantidade de gente que sabe lá fazer um kernel de uma GPU, dá para contar nos dedos da mão. Ou seja, é um mercado que está crescendo violentamente, que não dá para aprender da noite para o dia, essa tecnologia. E então, eu sugeriria isso. Focar nisso. Focar em ficar bom nisso. Aprender C, aprender C++, aprender bibliotecas que usa GPU. Isso aí vai bombar. E aí, ter conhecimento de cloud. Então, essas 2 coisas. Nossa, que dica, hein? Não tem como. Porque a pessoa pensa, como eu falei antes, mas você não tinha dito, Lex, que 70% das coisas de IA foram escritas em Python? Tudo bem. Só que o Python, ele precisa virar C para poder rodar. Entende? Aí você vai falar, eu estou usando essa biblioteca em Python. Tá, mas essa biblioteca em Python foi escrita em C++. Então, ou seja, quase tudo que é importante vai rodar em C ou C++. Então, e existem poucos profissionais que têm domínio dessa área. Então, é isso. Para a parte mais de alto nível, agora, falando na parte mais de alto nível, eu penso que assim, a pessoa ficar boa em resolver problemas. Cria sua caixa de ferramentas e se torne um profissional bom de resolver problemas. Isso vai dar muito dinheiro, porque no futuro, ainda bem que está sendo gravado, vai ficar registrado. No futuro vai pesar muito mais do que os cursos, as coisas que você fez, vai pesar muito mais do que isso no seu currículo, você comprovar como você agregou valor durante sua carreira. Eu fui lá para aquela empresa e aí o lucro aumentou em X%.
Eu fui lá e participei de um projeto e depois que a gente mudou o código, a gente conseguiu economizar em tanto. Eu comecei a trabalhar aqui com a parte digital e tal, e a empresa dobrou a quantidade de clientes, aumentou a quantidade de visualizações, a pessoa precisa ter métricas, o portfólio dela vai ser baseado em métricas de como ela agregou valor para a empresa. Vai ser isso. Então a pessoa precisa criar o próprio cinto do Batman ali, cada um vai ter o seu, de no que ela é boa. E aí entra aquilo que eu falei, de que nós somos únicos. Então, um vai ser, dos meus bolsos aqui vai ser a oratória, o outro vai ser, não, eu sou bom em matemática. E o outro, cada um vai ter suas habilidades, sua maneira de agregar valor. E é assim que, quando eles procurarem um perfil, em vez de ser aquela coisa engessada, a gente quer alguém com graduação em ciência da computação e com pelo menos 3 anos de experiência em C#. Não, vai ser algo tipo, olha, a gente precisa de alguém com esse perfil. A gente precisa de alguém que vai entrar nessa parte da empresa e que domina vai fazer aqui uma ponte entre esses 3 setores para atingir essa meta do ano que é tal. Quem é que já vivenciou isso? Quem é que já tem esse perfil? Vamos procurar no mercado. Tem que existir alguém que já tenha habilidade com isso. E aí vão ser essas pessoas. Que são boas em resolver problema. Quem já conseguiu reduzir custos em 15% e lucro em 19%. Agora, o que você estudou, o que você se formou, não vai interessar. O importante é saber fazer e pronto, né? Isso é... Aquela fase que a gente vê em seriados como The Office, aquela coisa assim, aquele trabalho monótono, que a pessoa tá lá, que faz sempre a mesma coisa e tal, que não importa se tá ou não agregando valor para o negócio, essa fase já passou. Já passou, né? Já passou. Pro bem ou pro mal, né? Acho que aquilo também tinha suas partes boas. Sim. Mas com certeza essa fase já passou. Essa aí é uma das grandes mudanças do que está acontecendo no mercado. Né? O mercado está... Você sabe que eu acho que... Está muito diferente. Quanto maior a tecnologia, quanto mais avança a tecnologia, mais a gente tem que olhar para o ser humano. Porque a gente vai precisar aprender a lidar com as emoções, controlar a ansiedade. Porque a gente não tem como acompanhar a velocidade dessa... lidar com as alterações. Com as mudanças. E as tecnologias, elas são pessoas. Não existe tecnologia sem gente, né? Precisa de gente do lado que cria, de gente do lado que consome aquela tecnologia. Eu ia falar isso, é os dois lados mesmo, né? Nossa, é incrível. Gente, o bate-papo de hoje, olha... É só uma pincelada, hein? Eu sei, mas você vê o quanto a informação é muito rica, né? E o Lex consegue... Lex, você tá de parabéns e eu quero agradecer, assim, de novo, você conseguiu... Eu tava no começo pensando assim, como é que a gente vai falar desse assunto de uma maneira mais simples, sabe? Porque é complexo, né? Por diversas vezes você falou termos técnicos que eu, Gabi, nunca nem ouvi falar. Mas no desenvolver da explicação você conseguiu transformar isso de uma maneira muito simples. Então eu quero agradecer de novo assim, né, a tua disponibilidade e conseguir transformar o conceito do nosso podcast é esse, né? Conseguir transformar a informação técnica de uma maneira amigável. Transformar conteúdo técnico Transformar a informação técnica num conteúdo amigável e de fácil acesso. Humanizando o processo todo. É isso aí. É a raiz do conceito do podcast, do Uninecast. Que massa. Muito. Bom, para fechar aqui, posso fechar com mais uma pergunta? Posso? Lex, quais são as tendências do futuro aí que você pode compartilhar com a gente? Tem um jogo que eu gostava de jogar quando era mais jovem, chamava-se Age of Empires. Age of Empires, E era um daqueles jogos de civilização, onde você vai construindo ali, tem que pegar a matéria-prima, mineral, uma madeira,
E aí você vai evoluindo a sua civilização, inclusive ela vai aprendendo, sei lá, a pólvora, vai descobrindo outros métodos de construção. E tem uma coisa que sempre me chamou muita atenção nesse jogo, que era assim, aonde você já está, você enxerga o mapa. Todo o resto do mapa é um borrão preto. Você só enxerga um local onde ou você já construiu, ou onde você mandou algum bonequinho seu para dar uma de explorador e sair andando por aquele mapa escuro. Então, um local onde algum personagem seu andou, você consegue enxergar. E o que acontece? Tem um efeito muito interessante que vai acontecendo, que às vezes tem duas civilizações e elas estão completamente isoladas, vivendo a vidinha delas e expandindo, 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 expandindo. E aquela marca escura no mapa vai ficando cada vez mais fina e um não sabe da existência do outro. Até que de repente alguém falou, eu vou um pouquinho mais para lá para pegar madeira, e o outro, eu vou um pouquinho mais para lá para pegar metal, e pá. E eles se encontram e existe toda uma dinâmica, porque agora ou eles vão se tornar aliados, ou eles vão ter que começar a tentar um destruir o outro ali, um atacar a civilização do outro. Dentro da tecnologia existiam várias áreas que elas ainda eram muito pequenas para se comunicarem. Então é como se fosse isso, tinha uma grande tela preta e tinha uma área aqui da robótica, tinha uma outra área da inteligência artificial, tem outra área aqui da programação, e aí, mas tu não via assim, tipo, tá, tudo bem, tem um site, mas esse site não conversa com esse robô, não tem nada a ver, tá anos-luz uma coisa da outra. E agora a gente está se aproximando da fase onde vai acontecer isso, onde as áreas cresceram muito e vai começar a surgir um mercado da colisão entre essas tecnologias. Então, se você vê uma empresa que tem nos Estados Unidos que é muito interessante, que é a Boston Dynamics. Se você for ver os primeiros robôs que eles fizeram, que eram bem tosquinhos, nem conseguiam se equilibrar, eles tinham que ficar com umas cordas penduradas, assim. Para agora, uns que eles têm, que dá até mortal. E aí você tenta imaginar aquilo, só que com uma inteligência artificial dentro, que vai conversar com você. E aí a gente já vai estar vivendo filmes como o Shep, sei lá, como a gente vai ter que começar a conectar essas coisas. Por exemplo, um ChatGPT já é assustador e o pessoal fica assim, uau, só de ver ali o texto na tela de forma humanizada e parecer que você está conversando com o ser humano. Agora, imagina ele está do seu lado, te ajudando a segurar as sacolas das compras, enquanto você está conversando com ele. E você está voltando para casa. Ou seja, são setores completamente diferentes que eles vão começar a se unir e vão virar uma coisa só. E vai existir muito mercado para isso, e eu espero eu vou fazer parte disso. Quando acontecer essa colisão de unir, e a gente vai começar a ver as coisas maravilhosas que as pessoas foram capazes de criar dentro de uma tela de um computador ou numa tela de um celular e para o nosso mundo, o mundo físico, o mundo real, o mundo tátil, palpável, sabe? Vai começar até a existir um conflito ali entre o real e o não real, porque agora tu cria uma coisa no mundo invisível que se materializa no mundo visível, né? Verdade. Vai ser isso. Eu vi um vídeo essa semana, na semana passada. Eu vi um vídeo, não sei se vocês já viram, que eu não sei se é real, né? Agora a gente já não sabe mais o que é o real, o que não é, né? Mas era um vídeo assim mostrando era um soldado chinês com um cachorro robô assim, e o cachorro robô era um tipo de um cachorro, um cavalinho, sei lá, armado, andando do lado dele assim. Eu já vi esse vídeo. Você viu esse vídeo? Semana passada eu vi isso rolando. Estavam falando que era um soldado chinês com tipo um cão de guarda ali, de onde vem isso. armado. Isso, já existe isso, a Boston Dynamics tem. Então, Eles usam isso, tem pro exército, tinha até uma versão maior, tem uma versão menor que eles usam no meio corporativo. Tá sendo super útil. É um cachorrinho desse, só que cheio de sensores, de infravermelho, de várias coisas. E às vezes, por exemplo, tem umas dessas indústrias que são super perigosas, que às vezes tem gás nocivo, ou que tem questão de radioatividade, ou qualquer coisa assim.
e precisava ter um funcionário que fazia a ronda ali para ver se não tinha nenhum vazamento, para ver se como é que estão os níveis, sei lá, de radiação ou de qualquer coisa. Agora eles têm um cachorrinho desse que fica fazendo a ronda com os sensores, fica vendo o que é importante e tal. Tem uns que tem até uma garrinha que sai das costas assim, e para se precisar mexer em alguma coisa. Nossa, que interessante. Então, é isso que eu tô falando do mundo no futuro. Imagina um soldado que ele tira aqui do ombro, por exemplo, um dronezinho, tá? E o dronezinho fica calculando exatamente a distância, tipo, de 2 metros à frente e um pouco acima do soldado, mesmo que ele esteja correndo. E o que o drone está visualizando fica aparecendo aqui num óculosinho para ele. Olha quantas vidas de soldados vão ser salvas, porque o drone vai chegar na esquina, por exemplo, bem antes do soldado. E o soldado já vai ver se tem alguma emboscada, se tem alguém na rua do lado, alguma coisa assim. Então, tudo isso vai rolar. Uhum. Ele Vai ser ficou muito legal. empolgado, eu já me assusto com essas coisas. Mas é porque vem essa parte, o mau uso aí para chamar a atenção chamar os views, né? Views na internet, que aí eles falam que tá bom, como é que faz um cachorro desse armado, né? Um robô cachorro ali armado, se ele fica descontrolado ou ele dá vontade de atirar em tudo que ele vê. É coisa de filme, né? Mas aí as pessoas, é lógico, quando a gente assiste um filme, o nosso cérebro pensa que aquilo é verdade, então pra gente aquilo já existe, né? Então, Não, e acho que vai ser verdade. Não existe nada que não possa ser hackeado. pode ter Tudo que é problema, né? virtual pode ser hackeado. Mas, ainda assim, mesmo isso sendo uma verdade, vai ser muito melhor do que o atual. Eu posso dar um exemplo para deixar bem prático, assim, Entendi. um exemplo bem simples, assim, para deixar. Olha só. Imagina o nível de dificuldade que é você hackear um carro autônomo para que ele faça um acidente e mate uma pessoa, né? O nível de dificuldade técnica para alguém fazer isso é bem difícil. O carro normalmente não faria uma coisa dessa, porque a empresa não gostaria de ser responsabilizada. Ela vai gastar milhões e milhões de dólares para que o carro seja o mais perfeito possível. Agora, sabe o que é bem mais fácil de hackear? O ser humano. Tu dá umas garrafas de cerveja, a pessoa fica toda descontrolada, bate o carro, mata uma família. Então, qual dos dois é menos seguro? O carro que pode ser hackeado e ficar louco, ou a pessoa que fica bêbada, que tem várias ficando todo dia e batendo? Nossa. Bem colocado, Léo. Bem colocado. Isso já acontece há séculos, né, cara? Não precisa esperar a modernidade chegar, né? A IA chegar para começar a descontrolar alguém e matar, né? Isso já acontece muito, né? Acontece de vez em quando, infelizmente, aqui, né? E em vários lugares no mundo aí. Mais perigosa que a inteligência artificial é a falta de inteligência natural. No ser humano. Natural. Olha, eu vou usar essa frase para uma thumb, tá bom? Tá bom. Essa já é a thumb. Adorei. Ai, Lex, é tão bom conversar com você, assim, ó. Meu Deus. Acho que se a gente pudesse... A gente já conversou bastante nos bastidores. A gente já gravou, né? O episódio já tá com quase 1h30. E o assunto, a gente poderia ficar aqui até... Às 11h30. Né? Vamos deixar pro dia do evento, né? É legal, vamos deixar registrado aqui para o pessoal já saber. A gente ainda não é oficial que a gente está lançando a data e tudo mais, mas primeira semana de outubro a gente vai estar no Brasil, um evento em Santa Catarina, Florianópolis, e Evento da Uninecast, vai ser o chamado UnineX. A gente vai estar agora para os próximos episódios trazendo mais informações. Lex é um palestrante confirmado, vai estar lá com a gente está bem feliz. Foi muito legal. Vai ser muito legal conhecer. Espero vocês lá, pessoal. Espero todos vocês aí que gostam de assistir os vídeos ou que estão ouvindo a gente através do podcast, compareçam lá, a gente se vê pessoalmente. Vai ser muito legal. Vai ser muito massa. Vai ser uma reunião muito massa. Adorei, amor. E você? Falar de tecnologia para você até... Eu tenho um pezinho bem grande ali, né? Gosto muito.
Não chegou nem perto do Lex, é só o dedinho do pé, assim. Ele já tá Não, o tá pé bom. inteiro desse tamanho, mas eu É bom que a adoro. gente aprende, né? Engraçado, cara, eu sou meio engraçado nisso. Eu gosto muito de tecnologia e para algumas coisas eu sou muito old school, assim. Nada tecnológico. É engraçado isso. Às vezes eu acabo sendo mais que você, né? É engraçadíssimo isso. Sério? Tem algumas pessoas que, na verdade, assim, ó, eu nunca conheci ninguém, e isso me inclui, que saiba tudo sobre tecnologia. É uma área muito ampla. Eu Uhum, trabalho com pessoas incríveis, estou sempre aprendendo com elas também. Tem uhum. sempre alguma coisa que eu posso ensinar, mas tem sempre coisas que eu posso Legal. aprender, né? E as pessoas às vezes também ficam. Às vezes depende do que a pessoa considera como estar atrasado ou adiantado na tecnologia, né? Isso. Porque daí pensa, nossa, uma pessoa que entende tudo que você entende de tecnologia, por que não está nas redes sociais? Por que não tem um Instagram? Por que não tem um Facebook? E daí eu só devolvo exatamente. Por isso. Por que uma pessoa que sabe tudo que eu sei não está no Facebook e não está no Instagram? A resposta tá Por aí. que, por que eu tô com um smartphone de 2017? Gente, você sabe, deixa eu contar uma coisa hoje, porque eu fiquei assustada. Eu levei uns aparelhos antigos nossos, 2018, tá? Ó, um ano mais do que o seu. E eu fui numa loja de uma operadora aqui que eu queria colocar um chip pré-pago para utilizar esses telefones no nosso uso do business, né? Porque eu precisava só para um WhatsApp novo. Você acredita que a moça atendente falou assim: olha, senhora, me desculpe, mas esse telefone é muito velho, eu não posso colocar um chip nele. Eu falei, gente, como assim? Não tem mais chip para esse tipo de aparelho. Não, a gente não usa mais esse tipo de aparelho, ele tá muito velho. Aí eu pensei assim, muito velho? Gente, eu tô falando de 2018, não é 2008. Aham. Ela não colocou, ela não me atendeu. Eu voltei para casa, eu liguei pro André, falei, amor, você sabia que a gente não vai poder usar esses aparelhos mais? E eu pensando, não, para que a gente tem que comprar aparelho novo? A gente tem aparelho em casa. A tecnologia avança tanto, chega um momento que acaba ficando, algumas coisas são até descartáveis. 5 anos mesmo parece que é o limite do negócio. Ah, sei lá, acho que para tudo tem Então, limite. mas aí tá, mas algumas coisas são. Isso é programado, né? Algumas coisas isso é programado. Por exemplo, esse exemplo do computador que eu comprei aqui que modifiquei ele inteiro, ele é um computador de 2017. Eu comprei ele em 2024. Só que se eu deixasse ele do jeito que ele é de fábrica, com o sistema operacional do macOS, ele não ia ter mais suporte. Ele não era a última versão do sistema operacional. Já tinha várias coisas que não ia mais poder ser instaladas e tal. Ele tem só 8 de RAM, o que é pouco para hoje em dia, né? Mas para o que eu faço, eu consigo abrir 1 zilhão de coisas, acessar todos os meus outros computadores aqui, da onde eu tiver, remotamente, e ainda assim eu vou gastar metade da RAM que tem, vai sobrar outra metade. Então depende de como se usa, e às vezes dá para fazer uma coisa e ganhar muito tempo de vida útil. Para ter noção, como é que um telefone de 2017 tá com um Android tipo 12, 13? Porque ele tá. Nossa. Ah, mas aí é porque você tem conhecimento, né? Imagina a Gabi aqui querendo só um número de telefone no aparelho. Esse celular aqui, ele tá rodando uma custom ROM, uma ROM personalizada, ou seja, pelo fabricante, 1 ano depois eles pararam de fazer coisa para ele. Eles queriam que ele se tornasse obsoleto para que fosse comprado um novo. Outro. Exato. Então, ou seja, o que ele tem aqui não é o Android original do fabricante, ele é um sistema baseado. É feito por uma comunidade lá e tal, chamado Lineage OS. E aí dá para usar. Se saiu nova versão Android 16, dá para botar aqui ainda. Nossa. Dá para continuar usando ele normalmente. Não, ó que exemplo massa. A gente teve a oportunidade de dirigir um Tesla full self-driving. 2016 o Tesla. Esse Tesla era 2016. Mas tem 2015 assim também.
Mas a gente dirigiu um 2016, né? O branco? O branco. Ele dirige sozinho todo. Você vê, são 8 anos já. Nossa. Todo o hardware já está preparado para isso. Só que até hoje, o software é atualizado até hoje. Até o último nível de software, ele é atualizado ainda nesse carro, que é de 8 anos atrás. Então, olha, é parecido com a questão desse seu telefone, né? Você consegue atualizar o software e o hardware ainda está meio antigão ali. Mas ele já tem preparo para isso, né? Exatamente. Então, sobre a questão da tecnologia, é muito parecido com a questão do que a gente falou no vídeo anterior, né? Na nossa conversa anterior, até quem não assistiu pode assistir, pessoal, ficar à Assistam, por vontade. favor. 24. Tem muito a ver com a questão de ser autodidata, é bem parecido com a questão da tecnologia, da forma como eu enxergo. Por exemplo, para mim, ser autodidata não tem a ver com se eu aprendi sozinho aqui, peguei um livro ali, ou se eu tive que fazer um curso, ou até se foi para uma faculdade ou não. Acho que o que define não é isso. O que define é quem é que está no controle. A partir do momento que eu terceirizo para uma pessoa a minha educação, eu não estou sendo autodidata. Se eu decido o que eu vou estudar, com quem, por quanto tempo, como, em qual nível de profundidade, eu estou assumindo completo controle da minha educação. E na parte da tecnologia é a mesma coisa. Nossa, adorei isso. É a questão de quem está controlando. A tecnologia está te controlando ou você está controlando a tecnologia? Você sabe o que está usando? Você sabe o que está rodando ali por trás? Você sabe quais são os dados que estão pegando ao seu respeito? Você está de acordo com isso? Né? Então, é isso. Então, o mais importante é a gente poder controlar a tecnologia. Senão, a gente vai ser controlado por ela. Literalmente. Assim. A gente podia fazer um episódio só de super dicas, Matou a né? pau. O que você acha, Alex? Só de super dicas assim, olha, você pode fazer isso, que vai melhorar a sua vida nisso. Usa esse aplicativo que vai ser bom para isso. Não, você imagina. Nossa, eu ia adorar. O Lex vai ter 18 minutos para falar no evento, Nossa senhora. no Unanex. E aí ele vai. E ele vai ter que pôr umas dicas ainda ali no meio. Acho que ele só vai dizer assim, olha, sobre inteligência artificial, você viu o episódio 30. Sobre... Assistiu o episódio número tal. Que cada um deles eu consegui pelo menos 1 hora explicar um pouco. Boa. É só abre um sumário no PowerPoint, assim, só o link, ó. Para tal assunto, tal número. Um QR Code. Boa. Vai ser massa, ele vai sintetizar. Muito bom. Mas vai ser para a gente ter um contato, vai ser ótimo. Lex, querido, obrigado mais uma vez. A gente está sempre disponível para receber você aqui, para você vir contar novidades. Eu queria. E antes de encerrar, não posso, ainda bem que eu lembrei. Conta um pouquinho para o pessoal que você foi convidado. Conta um pouquinho sobre o evento de agosto. Tá. Acho que é muito legal você compartilhar isso. Tem um evento que é bem bacana, pessoal, é um evento open source, então é um evento de código aberto. Então eles focam em tecnologias que respeitam o usuário, que o código está aberto, então qualquer um pode ir lá inspecionar, ver se tem alguma falha de segurança, se tem alguma coisa que não está legal, e existe toda uma comunidade muito forte nisso. E existe um evento que ele é o maior do Brasil, ele é bem respeitado no mundo, que é o Confloss. E vai ter a 5ª edição dele nesse ano, em agosto. E eu fui convidado, vou estar como palestrante lá. Vai ser do dia 23 a 24 de agosto, em Santa Catarina. E eu vou estar no dia 23. E eu vou estar presencialmente, então quem quiser ir lá também e a gente conversar, sintam-se à vontade, estão todos convidados. Show. E a gente se vê lá. Manda o link depois do site pra gente colocar aqui na edição para o pessoal, quem quiser. E o tema é super interessante, hein? É como rodar sua própria IA privada. Inclusive offline.
Se tiver um apocalipse zumbi aí, você não vai perder o seu chat GPT ali, você vai ter sua própria IA rodando na sua garagem ali, ó, sem internet. Adorei. Nossa, gente. Excelente. Depois do evento, você vem falar um pouquinho em um episódio sobre isso pra gente também. Tá bom. Vamos agendar. Valeu, Alexandre Gonçalves, o famoso Lex de Santa Catarina, São José. Cara, brigadão mais uma vez. E até a próxima. Adorei. Esse foi mais um episódio do Ninecast com um convidado super bacana que já está se tornando nosso amigo, super bem-vindo na nossa casa. Lex Gonçalves. Beijo, querido. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Valeu, Lex.